Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a psicóloga e psico-oncologista Blanche Warze. Graduada em Psicologia e pós-graduada em Psicologia da Educação, Blanche atua na área clínica tanto em São Paulo como em Sorocaba, há cerca de 30 anos como psicoterapeuta e há 15 anos como psico-oncologista. Blanche trabalha também no grupo Revida, que oferece apoio emocional a pacientes adultos com câncer. Blanche, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Psico-oncologista, é quase até difícil de falar, né? Psico-oncologista. Mas é um trabalho que, pelo que nós percebemos, é bastante importante. Sim, o trabalho da psico-oncologia é uma interface entre a psicologia e a oncologia e oferece esse suporte emocional ao paciente com câncer, que é um momento difícil da vida das pessoas que estão vivendo essa doença. E essa doença ainda teme, né? Gera um temor ainda nas pessoas e em alguns aspectos até certo preconceito, né? Tem gente que até imagina, o câncer pega. Não, mas o câncer não pega, não tem esse contágio, né? A pessoa que vivencia a doença, que vivencia o câncer, ela fica realmente muito assustada, né? Porque o câncer, recentemente nem tanto, mas há muito tempo tinha esse sinônimo de quem tem câncer morre. Por isso que o suporte emocional para uma pessoa que tem câncer é de vital importância. O que fez com que você caminhasse para este caminho da oncologia? Na verdade, eu tive câncer há 15 anos atrás. E a experiência de ter câncer, na época eu já era psicoterapeuta, e a vivência que eu tinha é que a informação na verdade que eu tinha é que quem tem câncer morre. E era esse o meu medo na época, porque eu tinha tido 2 pacientes que tiveram câncer no consultório e elas vieram a falecer. Com isso, eu, diante da doença, diante do diagnóstico de um câncer de mama, eu fui, inicialmente achava que eu ia morrer, depois eu fui buscar ajuda. Entendi. Uma das ajudas que eu busquei foi um trabalho do Revida, que é um grupo de apoio emocional para pacientes com câncer. Em São Paulo e em Sorocaba, Exato, né? Em São Paulo e em Sorocaba. Então, inicialmente eu fiz todo o tratamento clínico, todo o tratamento quimioterapia, radioterapia, cirúrgico. Não é nada fácil também, né, aceitar. Exato. E fui buscar esse apoio emocional. Ainda em tratamento eu vi que realmente eu não ia morrer. Eu falei, bom. então eu vou ajudar as pessoas que trabalham, que vivenciam a doença. Foi aí que eu fui estudar e fiz uma especialização de 2 anos e meio em psico-oncologia. Através dessa especialização eu pude perceber o quanto é importante o apoio emocional, o suporte que um profissional especializado pode oferecer para aquela pessoa que está vivenciando a doença. As pessoas que são atendidas por um profissional que já passou pela experiência do câncer, legitima a doença para aquele paciente. É diferente a relação, né? Essa questão da confiança. Exato, porque todo trabalho psicoterapêutico ele é baseado no vínculo que se estabelece com aquele terapeuta. Né? O vínculo é a sustentação, na verdade, desse trabalho. Quando o paciente com câncer tem estabelece um vínculo com o psico-oncologista, sabendo que ele já teve a doença, é como se ele dissesse: você me entende, eu sei, você sabe o que eu estou vivendo, você sabe o que eu estou sentindo, na verdade. Então, um terapeuta que já teve a doença, eu acho que ajuda muito mais o processo, porque estabelece uma relação de confiança, estabelece uma relação de parceria, de cumplicidade até
em tudo que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Porque após o tratamento, quando você faz quimioterapia, radioterapia, o seu corpo muda muito, né? Muda o corpo, as questões físicas e muda o emocional. Muda no sentido assim, ele sofre com o efeito, na verdade, de toda a medicação. E porque é uma ação química que a pessoa sofre, né? Exatamente. A quimioterapia, nós costumamos dizer que é um remédio que é burro no sentido de atacar as células boas e as ruins. Então, ele ataca as células ruins e ataca as células boas. Então, na verdade, a pessoa fica muito fragilizada. Eu vejo isso nos pacientes hoje. Eles ficam muito fragilizados com os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, e tudo isso abala o emocional, com certeza. A pessoa fica realmente muito vulnerável, muito fragilizada e muito vulnerável. Por isso a importância de um grupo de apoio, de um suporte emocional para essas pessoas e para esse momento tão difícil, porque é um momento de ressignificação da vida. É um momento realmente de você rever a vida que você estava levando e passar a ter uma outra postura diante da vida. Você vai ter um enfrentamento, mas você vai principalmente ter que ressignificar a sua vida. Muito se fala, o câncer agora, falava-se tão pouco, né, dessa doença, agora fala-se tanto. Parece que aumentou o número de casos ou aumentou a divulgação desta doença, dos cuidados que as pessoas precisam ter hoje para se prevenir contra este mal? As duas coisas. O câncer, ele é uma doença multifatorial, isso é muito importante de ser esclarecido. Ele tem uma relação com vários fatores. Ele pode estar relacionado a fatores ambientais, a poluição, as radiações, a radiação solar que estamos expostos, a nossa alimentação que mudou muito, né? A alimentação antigamente ela não era tão rápida, tão fast food, né? Hoje em dia. Tão fast food e tão com agrotóxicos. Então a questão dos agrotóxicos, né? Existem as questões hereditárias, as questões genéticas do câncer e existe também os fatores, na verdade, ligados às questões emocionais. Então, assim, tem muitos fatores que contribuem para o aparecimento do câncer. Paralelamente, como você disse, o câncer também hoje é uma doença que as pessoas falam um pouco mais, porque se vê muito. As pessoas perderam um pouco a questão do medo até de falar a palavra câncer. Hoje você vê menos isso. E é uma doença que assim fica muito mais, as pessoas falam mais e acontece mais também. Acho que tem as duas coisas que você falou. Tem uma relação muito direta, vamos dizer, com essa divulgação da doença. As pessoas hoje, elas buscam você de que forma? Elas encontram a psicoterapia de que forma? Elas são orientadas, elas são encaminhadas pelos médicos? Como é feito esse relacionamento com o paciente? Hoje se percebe que os médicos estão um pouco mais sensíveis, mas ainda não é tão simples o médico encaminhar um paciente, seja para um trabalho de psicoterapia individual, um paciente oncológico, por exemplo, seja um trabalho individual ou seja um trabalho de grupo. O que nós fazemos é divulgar muito o nosso trabalho do Revida, divulgar muito nas questões em relação a o quanto essas pessoas são beneficiadas pelo trabalho. E uma coisa que nós costumamos dizer muito no Revida, os próprios divulgadores, os próprios pacientes são os divulgadores, né? Porque eles vivenciaram o trabalho de grupo, vivenciaram o suporte emocional, o quanto isso contribui para uma ressignificação da vida, o quanto isso os ajudou a estar enfrentando. Então, assim, o encaminhamento pode vir pelos médicos também, mas principalmente pelos pacientes que já passaram pelo trabalho de experiência num grupo de apoio emocional.
Eu gostei dessa palavra ressignificação que você já utilizou aqui 2 vezes e eu gostaria que você falasse, claro, pela tua experiência, o que você mudou depois de tudo isso, o que você mudou na rotina da sua vida e o que você orienta os pacientes a mudarem também de acordo com cada caso, imagino eu. A ressignificação é você poder olhar para a sua vida e ver como você estava vivendo antes do câncer, quais os fatores que estavam contribuindo, prejudicando de alguma forma, de que forma que a tua vida estava sendo vivida, né? É uma reflexão sobre a sua vida, como você estava antes desse diagnóstico, o que de uma certa forma pode ter contribuído ou não para esse aparecimento da doença, e o ressignificar assim, o que eu quero para a minha vida? Razões para que a sua vida seja uma vida mais plena, uma vida mais saudável, uma vida mais cheia de vida, de verdade, né? Uma vida mais feliz. É verdade, essa questão do humor interfere também no físico da pessoa? Como o câncer é uma doença multifatorial, nós precisamos prestar muita atenção nos estados de humor, principalmente a depressão, que é um estado onde a pessoa tem uma variação de humor muito grande, né? E quando o paciente está deprimido, o sistema imunológico também fica deprimido. Então é uma relação que nós temos que estar muito atentos, porque o paciente que está vivendo algum nível de estresse, alguns problemas, ele pode, na verdade, encontrar dificuldades na vida, não se dar conta e às vezes adoecer. Porque, na verdade, o câncer, ele atua no organismo, ele aparece, às vezes, por essas razões que eu lhe falei, dos muitos fatores, mas também porque o sistema imunológico não estava tão vigilante, né? Então, assim, isso é muito importante porque no trabalho do Revida, o paciente aprende e ele desenvolve, ele conhece algumas ferramentas, alguns instrumentos que ele pode ser um agente também de participação nesse tratamento. Então, todo esse trabalho é um trabalho que auxilia o paciente a ser um agente facilitador ao tratamento. Isso é. Mas assim, ele pode, com essas ferramentas, com trabalhos em relação ao seu corpo, ao cuidados com o seu corpo, ele pode ajudar na recuperação, na verdade, desse sistema imunológico que estava debilitado. Quanto tempo demora um tratamento como esse, uma psicoterapia como esta? O nosso grupo de trabalho é um grupo de apoio de 2 meses. Né? Se você falar num paciente de consultório, eu acho que é importante que se faça um trabalho de apoio, de conhecimento, de ajuda. E não existe um tempo determinado, Fernando. Existe, na verdade, um acompanhamento de como esta pessoa está enfrentando aquele período, tanto do diagnóstico, do tratamento e o pós-tratamento, porque depois do tratamento de quimioterapia, o corpo sofre modificações, o emocional sofre modificações. Uma pergunta difícil. Todos os casos, 100% de sucesso? Não. Depende muito do câncer que essa pessoa está vivendo. Hoje, sabe-se que por volta de 95% a 98% dos cânceres de mama, por exemplo, o câncer tem cura, desde que seja identificado logo no começo, digamos assim, né? Mas o câncer de mama e a medicina está muito adiantada, né? A indústria farmacológica também. Então, assim, existe muita medicação que ajuda, na verdade, na recuperação dessas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco também dessa tua experiência com a psicologia da educação. Eu sei que já faz um certo tempo que você trabalhou, mas eu considero que foi um trabalho muito interessante, foi um trabalho bonito que você desenvolveu junto a pessoas portadoras de deficiências mentais, não é isso? Na verdade, no início da minha vida profissional, eu comecei tanto trabalho de consultório como trabalhando em instituições com portador de deficiência mental. Durante os 10 primeiros anos da minha vida profissional, eu trabalhei em instituição. E o meu segundo trabalho na instituição era um trabalho de
os portadores de deficiência mental, o jovem adulto portador de deficiência mental, ele fazia subcontratos de trabalho para as empresas. E o meu trabalho lá era encaminhá-lo para o mercado de trabalho. Prepará-lo para ele ser inserido no mercado de trabalho. Nesse sentido, eu achei interessante estar estudando um pouco mais, já tinha uma experiência prática da instituição, e aí eu resolvi estar estudando e fui fazer o mestrado em Psicologia da Educação, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a representação do trabalho do portador de deficiência mental, né? Qual era o significado, o que esse trabalho representava para o portador de deficiência mental, para o técnico que trabalhava com esta pessoa e para o empregador. E aí eu fiz uma pesquisa qualitativa, uma análise qualitativa, uma grande pesquisa, e para ver o que essas pessoas estavam realmente, assim, qual que era a representação do trabalho na vida dessas pessoas. E foi um trabalho muito interessante. E você chegou a alguns resultados diferentes ou resultados daquilo que você esperava encontrar mesmo? O portador de deficiência mental, ele tem um rebaixamento do aspecto cognitivo apenas. Então, assim, ele tem condições plenas de estar inserido no mercado de trabalho, de estar... Eles são excelentes funcionários, inclusive, quando eles são colocados no mercado de trabalho. São disciplinados, né? São muito disciplinados, eles sentam, trabalham e não interrompem o trabalho deles. Eles sentam, trabalham e não dão trabalho, é isso? E não dão trabalho. Eles produzem, na verdade, eles produzem muito. Então, realmente foi uma avaliação muito interessante da pesquisa. Foi muito bom ter conversado com vocês sobre esse trabalho maravilhoso que vocês fazem lá na rede, o Revida, né, que já é um nome muito interessante, essa ressignificação que eu achei muito curioso também você falar. Isso é importante da pessoa fazer uma nova reflexão. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. E o Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.